Então, muito bem-vindo à nossa aula 15, e aqui nós vamos começar então a explorar o estágio da integração. Esse estágio vai surgir aí a necessidade de incorporar no nosso cotidiano essa descoberta que a gente fez no estágio da iluminação. Então, vem comigo aqui para descobrir mais características desse estágio. E nessa aula vamos descobrir se você já está vivendo no estágio da integração. Qual a essência desse estágio? Duas palavras-chave: aplicação e equilíbrio. Aqui começa o nosso encontro com a sabedoria. E a descrição é a seguinte: a integração é o estágio em que o buscador começa a viver ativamente os insights e a compreensão espiritual alcançada, aplicando-os em todas as áreas da vida. Este é um período de equilibrar a espiritualidade com as responsabilidades mundanas, mantendo uma presença e autenticidade constantes. O desafio é manter a conexão espiritual em meio às distrações e desafios do mundo material. Então, nesse estágio, a consciência começa a permear todas as áreas da nossa vida. A gente começa a ancorar essa presença consciente, independente da situação que a gente esteja. Então, começa a ter essa integração da consciência com a realidade material da terceira dimensão. Quanto aos comportamentos, então os esforços aqui se concentram em viver autenticamente os valores espirituais no dia a dia. Isso pode incluir tomar decisões de vida baseadas em princípios espirituais, buscar harmonia nas relações e praticar a consciência em todas as interações e decisões, equilibrando a espiritualidade com as demandas da vida cotidiana. E quanto às experiências, esse estágio é caracterizado pela aplicação dos insights espirituais no cotidiano. Então, desafios surgem ao tentar manter a consciência e a presença em ambientes e situações que não são explicitamente espirituais. A integração profunda dessas verdades revela que o divino e o mundano não são separados, mas expressões da mesma realidade. Então, nesse estágio, você começa a ter experiências que te revelam que o mundo comum e o mundo espiritual, na verdade, estão conectados e são uma coisa só. Quanto aos desejos, então, temos o desejo de autenticidade e verdade, o desejo de contribuir positivamente e o desejo de equilíbrio e harmonia. O anseio por autenticidade e verdade mostra a busca por expressar genuinamente a própria essência. O desejo de contribuir positivamente reflete o impulso de impactar o mundo de maneira significativa. O desejo por equilíbrio e harmonia indica a busca por uma vida alinhada com princípios espirituais, mesmo em meio às exigências mundanas. Quanto aos questionamentos, como posso ser um exemplo vivo dos meus valores espirituais? Como integrar minha espiritualidade na sociedade? Então, os questionamentos aqui giram em torno da aplicação dos valores espirituais no mundo. De que maneira posso ser um farol dos meus valores? E como posso incorporar minha espiritualidade em contribuições sociais? Essas reflexões motivam o indivíduo a viver sua verdade, equilibrando espiritualidade e responsabilidades mundanas. E quanto às necessidades, aplicação prática, estratégias e práticas para integrar insights espirituais na vida cotidiana, mantendo o equilíbrio entre o desenvolvimento espiritual e as responsabilidades cotidianas. Então, nesse estágio, a gente não quer apenas viver esses momentos de iluminação, de despertar, a gente quer incorporar essa visão, incorporar essa forma de olhar para o mundo dentro da nossa vida. Porque esse é o ponto central, não é apenas ter essas experiências, mas sim viver a partir desse olhar consciente e lúcido. E flexibilidade e adaptação. A habilidade de adaptar ensinamentos espirituais a diferentes contextos da vida, mantendo a autenticidade. Então, por mais que a gente tenha tido essas experiências incríveis de iluminação, a gente segue vivendo a nossa vida normal. A gente experimenta várias circunstâncias diferentes e a gente começa a ter essa necessidade de incorporar o olhar desperto dentro dessas diferentes experiências que a vida nos apresenta. E em nossa próxima aula vamos falar aí dos obstáculos que você vai precisar superar para seguir adiante no seu processo de despertar. Vejo você lá!